Um belo dia, Indra está andando por aí e ele vê duas moças nadando numa cachoeira com as roupas paradas lado a lado e resolve fazer uma traquinagem inocente. Ele troca a roupa das moças. E essas moças eram Devayani, filha de Chukradev, e Samista, a filha do rei Asura, o rei Vrisapavan. E aí o que acontece? Essa amizade estranha. A Samista termina o banho dela antes e ela vai lá, vê que as roupas estão trocadas, ela veste as roupas de Devayani e joga a amiga dentro de um poço para ela morrer lá dentro e vai embora. Meio estranha essa amizade. Aí a Devayani tá lá no poço gritando por ajuda, passa um homem bonzinho chamado Yayati, que joga as roupas dela, puxa ela e ajuda a moça a sair do poço. Aí é claro que quando foi voltar para casa, a Devayani está louca da vida, vira para o pai dela e pede vingança. O pai dela, Chukra, o Brahmani dos Asuras. Chukra ainda tenta pedir para a filha relevar e etc., mas ela está louca da vida e ela quer vingança pelo que a Samitra fez para ela. E aí Chukra vai até o rei Asura, Vristapavan, e fala assim: olha, aconteceu um episódio e tal, eu tô me retirando, eu não vou ser mais o Brahmani de vocês. Aí o rei fica desesperado. Como vocês podem ver, esse negócio de Brahmani não é só alguém que recita. Na verdade, os Brahmanes, eles têm conhecimentos das armas mágicas, da manipulação dos elementos. Então, você não ter um Brahmani é como você não ter um cientista, não ter alguma coisa assim. E aí o rei fala: não, pelo amor de Deus, você peça o que você quiser de mim, mas continue sendo o Brahmani dos Asuras. E aí Chukra pede então para que a Sarmista vire escrava da filha dele, a Devayani. Então agora as duas estão sempre juntas, mas a Sarmista, mesmo sendo filha do rei, na condição de escrava. Então elas estão juntas e aí a Devayani e a Sarmista encontram de novo Yayati. E a Devayani lembra dele, ela fala: ai, você foi tão bom para mim, e etc. Case-se comigo. E o Yayati até gosta da ideia, mas ele fica preocupado, porque o Yayati é um kshatriya e a Devayani, ela é filha de um Brahmani, então seria um casamento entre castas. E Chukra era muito poderoso, então ele fica meio com receio. E ele vai até Chukra e, para sua surpresa, Chukra aceita. Só que ele lhe dá um conselho, talvez um conselho daqueles de pessoas que já estão prevendo o futuro. Ele fala assim: case-se com a minha filha e tal, mas não durma com a Samista. Não durma com ela. E aí, ele se casa com a Devayani, eles têm filhos, está tudo muito bem, e a Samista lá servindo a Devayani. Chega um certo ponto que ela acha que ela está envelhecendo, que a juventude está passando, ela lá, solteirona, sem filhos, e ela vai até o Yayati para seduzi-lo, falando: faça filhos em mim também. E aí diz que o Yayati ainda tenta resistir e tal, mas a Samista chega, seduz, não sei o que, ele não resiste e faz filho nela. Então ele tem, no total, 5 filhos. Com a Devayani ele teve Yadu e Turvazu, e com a Samista ele tem Puru, Druyu e Anu. E as duas ficam grávidas meio que ao mesmo tempo e elas convivem, porque a Samista é escrava. Quando a Devayani vê que a Samista está grávida, ela fala: você está grávida de quem? O que é isso? Você não é casada? Aí ela desconversa, diz que é um pai desconhecido, uma produção meio independente e tal. Só que o que acontece? À medida que as crianças vão crescendo, todo mundo convivendo, a Devayani acha que os filhos da Samista parecem muito com o marido dela. Então ela chega até o Yayati e pressiona: escuta, é o que eu estou pensando? Você engravidou a minha escrava? E aí ele acaba confessando que sim, ele engravidou a escrava. A Devayani fica louca de vida, rompe o casamento na hora, a bichinha não tem sorte no amor mesmo. E aí Chukra, em nome da filha,
roga uma praga no Yayati, que ele seria ferido quando ele atingisse a velhice. Então, a única maneira dele escapar dessa maldição seria se alguém aceitasse passar aquele período determinado no corpo dele. Então, o que acontece? O Yayati chega para os 5 filhos e pergunta se algum dos filhos gostaria de trocar de corpo com ele para ele voltar a ser jovem. E aí, os filhos não vão aceitando, não vão aceitando. O filho que aceita é o Puro, que é o Puro, Puru, que ele teve com a Samista. O Puro aceita fazer isso pelo pai, por amor ao pai. Então ele troca, o Puro fica no corpo do rei velho e governa, e o Yayati assume o corpo do jovem, e o Yayati pode aproveitar uma segunda juventude. Ele vive alguns séculos no corpo do filho. Quando já está o corpo do original Yayati bem velhinho, eles trocam de novo, ele volta a ser, e aí ele passa a sucessão para o Puro. Diz que os irmãos não gostaram muito dessa história. O Puro, afinal, ele era filho da escrava, ele não era o primogênito, mas depois de fazer um favorzão desse para o pai e aceitar passar alguns séculos vivendo como velho, e na verdade ele passou alguns séculos já governando. Ele primeiro governava velho no corpo do pai e depois ele passou a governar jovem. Então, essa é o final da história da vida do Yayati, mas tem o pós-morte do Yayati, que é muito engraçado também, muito bom. Então, quando o Yayati passa o trono para o Puro, já com o corpo decadente, o que ele faz? Ele se retira para a floresta e decide passar o final da vida estudando, fazendo sacrifícios, meditando, para se tornar uma alma renunciada e ir para os reinos celestiais. Então, quando ele morre finalmente, ele é recebido com toda a pompa pelos deuses, etc. Indra vai lá falar com ele. Que grande renunciado, que grande rei que você é. Aí Indra o entrevista, ele fala assim: e o que você diria, né, para o teu filho que vai governar agora a terra? O que é importante para um governante? O que precisa? Aí ele fala assim: eu acho que é muito importante que o governante ele tenha cuidado com as palavras, que ele pense muito. É muito grave você falar algo que possa ferir. A Indra fala: nossa, parabéns, que sabedoria. Ele fala outra coisa, Yayati, agora que você desencarnou, você é um grande renunciado, um grande rei, quem você acha que se equipara a você, né? Quem vai ocupar esse posto de grande alma renunciada? Quem é o outro nome? Aí o Yayati fala assim, pensa assim: olha, entre mortais e mortais, alguém que se iguale a mim? Ah, não tem não. Esse posto ficou vazio. Ninguém é tão maravilhoso, tão renunciado quanto eu. A Indra acha aquilo de uma pretensão, de uma arrogância. Ele fala assim: você é muito arrogante, você vai ter que encarnar de novo. Você vai ter que ir para a Terra de novo. Só que você tem méritos, não se preocupe. Você vai nascer numa família boa, tal, daqui a pouco você volta, mas você vai ser mandado para a Terra de novo por causa da arrogância. Então o Yayati está indo, está descendo para a Terra e ele encontra um sábio chamado Savna. Cadê? Não, não. O sábio que ele encontra chama Astaka. Aí ele está descendo, ele encontra Astaka. E o Astaka fala assim: você por aqui, Yayati, grande renunciado. Eles começam a conversar. Pensem como se fosse um voo, né? E aí o Astaka fala assim: quais são as qualidades para a pessoa ir para o céu e tal. E aí o Yayati dá uma aula, isso não está explícito aqui no meu livro, dá uma aula e ele fala assim: Yayati, e quais são as fases da vida, o bem viver, o que a pessoa deve fazer em cada fase da vida? E eles têm, e não descreve aqui, mas eles têm toda uma coisa assim, que à medida que você vai se desligando, você passa por diversas funções. Você primeiro é estudante, depois você vira chefe de família, depois você cuidou da família, você pode renunciar e tal. Então ele faz toda essa explicação. E aí
O Astaka fala assim: e para ir para um reino celestial, qual reino que você gostaria de ir? E o Yayati está traumatizado, ele fala assim: não, não, um reino nenhum, sou eu sou imperfeito ainda, muito arrogante. Indra me mandou, a gente tem que aceitar o nosso destino. Aí aparece um outro sujeito lá chamado Pratadana, e ele faz a mesma coisa, ele fala: Yayati, que reino superior você iria, né? Porque outra coisa que tem que falar, os reinos são de acordo com as tuas qualidades, né? Então, se você diz, eu vou no reino de Brahma, eu vou no reino de Indra, isso fala de você também. Então, se ele falasse assim, eu vou num reino, etc., ele mostraria que qualidades ele vê em si. Eu vou num reino muito superior, quer dizer, eu sou muito grande coisa. Então, por isso que ele se recusa. Aí aparece Vasumana e Sibi, e todo mundo fica falando, mas Yayati, que reino celestial e tal. E o Yayati fala, eu não vou para reino celestial nenhum, eu não mereço. Indra me mandou ir para a terra, eu estou indo para a terra. Até que surgem 5 carruagens douradas que descem do céu para levar Yayati para os reinos superiores. Ou seja, havia sido um teste, ele passou. E aí depois ele fala para essas pessoas que falaram com ele, né, Vasumana, Vista, Sibi, etc., que seriam descendentes do Yayati, e o Puro governa, e cada um dos filhos dá origem a uma linhagem, né? Yadu dá origem aos Yadavas, Turvasu aos Yavanas, Druhu aos Borras, Anu aos Mexas, e Puro, que é esse filho que aceitou trocar e tal, ele dá origem aos Pauravas, que é a linhagem que vai indo, perpassa toda a história, linhagem dos Bharatas, etc., e chega no Janamejaya. E aí, agora estamos realmente chegando perto dos protagonistas do Mahabharata. Então, até mais.